Assim que eu comecei a estudar ChatGPT, eu tive uma dificuldade que eram os prompts. A minha dificuldade era como entregar perguntas ou comandos bons o suficientes para ter respostas boas o suficientes. Se você começou a usar o ChatGPT agora, ou se você já tem um pouco de prática, você já deve ter percebido que quanto mais simples a pergunta ou o seu comando, mais simples vai ser a resposta do ChatGPT e às vezes até genérica. Então, com esse vídeo, eu vou te mostrar o que é prompt, o que é lógica de prompt e o que é engenharia de prompt, de uma maneira bem simples e bem fácil de entender. Isso vai ser muito útil para você fazer qualquer coisa que você quiser no ChatGPT, seja na versão 3.5, seja na versão 4 ou seja nas próximas versões que o ChatGPT atualizar, beleza? Então, sem enrolação, bora pro vídeo. O primeiro ponto aqui, eu vou usar o ChatGPT 4, tá? Mas também vai rodar no 3. Isso aqui, para explicar, vai ser muito simples, então não faz diferença, tá? Eu posso até colocar aqui no 3. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para o próprio ChatGPT me explicar o que é prompt, tá? E eu vou fazer o seguinte, me explique de maneira simples o que é prompt e como aplicar no ChatGPT. Então vamos lá, vamos ver o que ele vai falar pra gente. Prompt é uma instrução ou pergunta que você dá a um modelo de linguagem como o ChatGPT, para obter uma resposta específica. É como dar uma tarefa a um contexto para o modelo entender e gerar uma resposta apropriada. Tá? Lembre-se que o ChatGPT funciona melhor, tá, beleza. O que acontece? O que é um prompt? Vamos deixar isso bem claro. Prompt é quando você dá um comando e esse comando gera uma resposta, tá? Ou seja, quando eu falei para o ChatGPT me explicar de maneira simples o que é prompt e como aplicar no ChatGPT, isso aqui já é um prompt. Eu poderia pedir para ele me falar o que é prompt, ou o que é prompt aplicado no ChatGPT, ou me explique de uma maneira simples o que é prompt. E eu teria respostas similares ali. Se eu perguntar só o que é prompt, ele pode me dar uma resposta de programação, por exemplo, Windows, alguma coisa assim, mas eu pedi para ele especificar para o ChatGPT. Então, isso aqui, toda a entrada, todo o estímulo que eu dou para uma ferramenta de inteligência artificial, tá, vai me dar uma resposta e essa resposta foi originada por conta do prompt. Tá? É o comando, é aquele começo. O que começa a interação com o ChatGPT é o prompt. Beleza? Então, isso precisa ficar muito claro para a gente poder seguir. Em seguida, eu vou mostrar para vocês o que é a lógica de prompt, a lógica que eu utilizo para construir os meus prompts. E eu vou usar aqui um mapinha simples, para mostrar como que eu faço isso. Tá? Então vamos lá, lógica e engenharia de prompts. Eu não vou pular direto para engenharia porque a lógica vem primeiro. Então vamos lá, o primeiro passo da lógica que eu uso para construir os meus prompts é começar uma conversa com o ChatGPT dizendo para ele o que eu quero, qual é a base de conhecimento dele e qual é a personalidade, ou qual é a personalidade que eu quero que ele tenha. Tá? Então, aqui, você é um especialista em tal assunto, ou você é tal pessoa, tá? Ou você é um doutor com PhD em tal assunto, ou você é um especialista em copy. Tá? E já para fazer um teste aqui com vocês, eu vou montar essa estrutura para vocês verem. Eu posso vir aqui nele, vou abrir aqui um chat novo e falar assim: você é um veterinário. Beleza? Segundo ponto, qual é o seu objetivo? Ou seja, qual é o objetivo que você quer que o ChatGPT faça por você? E aqui eu vou dar a missão que ele tem que cumprir para mim.
realizar a seguinte tarefa, sua missão é me ajudar a criar roteiro para o YouTube, seu objetivo é me ajudar a criar conteúdo para o Instagram, sua tarefa é me ajudar a minha empresa. Nesse caso aqui, seu objetivo é me ajudar a cuidar melhor do meu gato. Beleza? Terceiro ponto aqui. Informações. Aqui eu preciso dar informações para o ChatGPT e não necessariamente precisa ser nessa ordem. Eu posso dar as informações primeiro. Quando é o caso de eu preciso de um resumo de um texto, eu vou dar o texto, depois eu peço resumo. Ou eu coloco alguma informação ali e peço para ele criar alguma coisa ali para mim. Tá? Então, geralmente, às vezes você pode pedir para ele, você pode dar a informação primeiro. E essa informação eu classifico como geral ou como específica. Isso aqui faz uma diferença grande quando você já tem conhecimento sobre a área que você está pedindo para o ChatGPT falar ou te responder alguma coisa. Como, por exemplo, eu sou designer gráfico. E se eu quiser saber sobre colorimetria, eu não preciso perguntar para ele o que é colorimetria, eu já sei. Eu posso perguntar aspectos específicos sobre colorimetria. Por que o céu é azul, por que a gente enxerga claro e escuro, como é que a gente enxerga as cores. Então, isso aí eu já sei um pouquinho, e aí a gente vai falar sobre células, sobre cones, bastonetes e tal. Mas aí já é um assunto bem específico. Tá? E aqui, quando eu falo assunto geral específico, informações gerais, é isso que eu acabei de falar. Eu posso dar uma informação geral, eu posso dar informações específicas ao ChatGPT, eu posso fazer com que o ChatGPT me peça as informações que ele precisa para alcançar aquele objetivo. Eu posso fazer com que o ChatGPT busque informações na internet, e aqui só funciona para a versão 4, que é a paga, né, a assinatura. Ele só conecta a internet quando ele já está na versão paga. Ou eu posso criar uma base de conhecimento para o ChatGPT. Isso aqui só funciona na criação de GPTs, tá? Essas duas aqui, a gente vai ver nos 2 próximos vídeos que eu vou fazer. Que é mostrando como é que o ChatGPT se conecta à internet para buscar informação atualizada. A versão gratuita dele. Ele tem um limite de até quando ele tem a base de conhecimento. A versão paga também tem um limite, mas é bem mais perto da atualidade. Se não me engano, é setembro de 2023 vai a base de conhecimento dele. Mas você pode pedir para ele se conectar à internet para ele puxar dado em tempo real. Eu uso hoje no meu trabalho para puxar dados em tempo real sobre leis, sobre projetos de leis e sobre questões políticas. Tá? E no próximo vídeo ainda eu vou mostrar como usar como fazer o ChatGPT criar uma base de conhecimento, que é justamente você criar um GPT específico para realizar alguma tarefa em que ele precisa ter alguma base de conhecimento, onde você só pode subir livros ali dentro, você pode subir PDFs ali dentro, para ensinar ele o que ele precisa saber para te dar respostas melhores. Tá? Então aqui, qual a informação geral que eu vou dar para o ChatGPT? Eu vou falar que tenho dificuldade para cuidar do meu gato. Vou dar só essa informação aqui, bem genérica. E eu vou falar aqui, ó, modelo de resposta. Você diz ao ChatGPT como você quer a resposta. Então eu posso pedir para ele descrever em até 300 caracteres, posso pedir para ele resumir em 2 parágrafos, posso pedir para ele criar uma tabela, posso criar um formato de roteiro de até 10 minutos, posso criar um e-book de 20 páginas, posso fazer um artigo. Só que, lembrando, se você der informações genéricas e pedir para ele criar um conteúdo grande sobre isso, provavelmente ele vai alucinar. Que é assim, se eu falar assim, me fala sobre o meu gato e crie um e-book de 20 páginas sobre o meu gato, muito provavelmente, se eu não der nenhuma informação sobre o meu gato, ele vai alucinar e vai começar a falar um monte de abobrinha, mas ele vai preencher as 20 páginas. Então, modelo de resposta, o que eu vou fazer aqui? Com as respostas, crie um planejamento alimentar em formato de tabela.
Beleza? Vamos ver se ele vai me dar essa tabela aí. E a automelhoria. O que é automelhoria? Fazer com que o ChatGPT melhore a resposta de forma única ou contínua. E como que eu faço isso? Eu falo para o ChatGPT me solicitar novas informações. Eu posso fazer isso no meio do processo ou no final do processo. Que é assim que você me der a resposta, me pergunte se eu tenho mais alguma dúvida. Ou se eu tenho mais alguma informação a acrescentar. Eu posso fazer o ChatGPT criticar a resposta que ele me deu. Eu posso fazer o ChatGPT criticar a pergunta que eu fiz. E eu posso pedir para ele criticar o meio do caminho, que é justamente ali aquele meio entre a resposta final e a primeira resposta que ele me deu. Bom, perguntar se a resposta era o que eu esperava, abordar um novo aspecto do assunto, oferecer sugestões, sugerir formas de melhorar o resultado. Tá? Isso aqui eu sempre coloco no finalzinho e a gente vai fazer o seguinte. Após a resposta, me pergunte se tenho alguma dúvida ou alguma informação a acrescentar. Beleza? Então eu criei os 5 aspectos aqui da minha lógica que vai ajudar a gente a ter um prompt melhor. Se fosse só uma pergunta no modelo básico, assim que a gente começa a entender o que é o ChatGPT, eu podia fazer o seguinte: olha, meu gato ele está fazendo xixi fora da caixinha. E ele vai me dar uma resposta genérica. Mas se eu quiser um diagnóstico completo que ele avalie várias outras coisas, aí eu vou ter que fazer essa lógica e consecutivamente uma engenharia. Vou subir aqui esse prompt que a gente acabou de fazer. E aqui ele vai me perguntar coisas do meu gato. E olha só que legal. Ao invés de ele só me dar uma coisa genérica, ele vai me perguntar coisas do meu gato. Então meu gato tem 9 meses. Opa. 9 meses. Peso, 4 quilos. Estou arredondando. Seu gato tem alguma condição médica? Não tem. Atividade diária do meu gato. Sedentário. Super preguiçoso. Você prefere alimentar meu gato? Meu gato se alimenta de ração seca premium. Seu gato já teve problema com peso no passado? Não teve problema de peso. Beleza? Olha só que legal. Aqui ele já me deu a tabela, que foi o que eu pedi para ele me dar, tá? Só que, ó, isso aqui eu já vou falar de primeira. Isso aqui tá errado. Porque a gente precisa considerar outros aspectos. Ele não pode só olhar o tempo de vida e o peso do meu gato para me dar a estimativa de ração. Ele tem que pedir para eu olhar na embalagem. Então isso a gente vai aprendendo tanto com o veterinário quanto na prática aqui na construção. Lembre-se de que essas são apenas quantidades gerais e podem variar de acordo com a marca específica da ração. Beleza, isso aqui eu tenho que olhar na embalagem. Aqui o que eu acabei de falar. Verificar na embalagem a ração, tal. Além disso, sempre forneça água fresca. Agora, você tem alguma dúvida ou informação adicional? Meu gato faz xixi fora da caixa. Aqui provavelmente ele vai falar que eu tenho que castrar, que ele está marcando território. Caixa limpa, número de caixa, tipo de areia, condição médica, estresse, treinamento, esforço positivo e limpeza. Eu acho que ele não falou nada aqui sobre castração. Se o problema persistir ou piorar, é aconselhável, tal, fornecer um plano de ação adequado. Então aqui, ele já pegou a informação que eu adicionei e me deu outras informações. E eu podia pedir para ele sempre pedir informações novas ou sempre perguntar se eu tenho alguma dúvida. E isso aí viraria, ao invés de uma melhoria, como eu falei aqui, uma melhoria cíclica, única, ele viraria uma melhoria contínua, tá? Então, pessoal, isso aqui é uma lógica simples para a gente poder entender como alcançar boas respostas. Então, o primeiro prompt que eu já criei já foi bem melhor. E se eu quisesse, eu poderia fazer isso aqui, ó. Eu vou criar um chat novo e colocar isso aqui, ó. Eu vou tirar isso.
Seu objetivo é me ajudar a cuidar melhor do meu gato. Tenho dificuldade para cuidar do meu gato. Aqui, ele nem vai perguntar mais nada do meu gato. Ó, ele está perguntando aqui bem genérico. Você pode me contar quais são as dificuldades? E aqui ele vai me dar uma resposta mais genérica. Então, com 5 linhas, eu criei um prompt bom, que não vai me dar todas as respostas que eu preciso, mas já vai me ajudar bastante. Isso aqui foi a lógica, tá? A lógica de prompts. E aí vem a engenharia de prompts. E aqui eu vou voltar para esse chat e perguntar para o ChatGPT o seguinte: o que é engenharia de prompt? E a resposta dele vai ser o seguinte: a engenharia de prompt, ela é quando você pega um prompt criado e aí você começa a passar esse prompt por etapas de melhoria. Pode ser uma etapa, podem ser várias etapas. E isso eu vou explicar no próximo vídeo, que é, eu vou pegar esse exemplo aqui que eu fiz, de que você é um veterinário, e eu vou transformar esse prompt no veterinário de verdade. Tá. E a engenharia é o seguinte: refere-se ao processo de criar ou otimizar prompt de texto de maneira estratégica para obter respostas específicas no modelo de linguagem do ChatGPT. Envolve a escolha cuidadosa de palavras ou frases para direcionar o modelo a produzir uma saída desejada. Tá? Então, se eu quero, por exemplo, pegar esse ChatGPT, isso aqui, e transformar ele em algo que me dê respostas mais confiáveis, respostas melhores, eu posso começar a informar ele algumas coisas assim. Pergunta a idade, pergunta o peso, pergunta a rotina de sono, pergunta quais foram as vacinas que ele tomou. Me traga um relatório em forma de tabela das vacinas, com a data que ele tem que tomar próxima, né, o reforço anual. Quais são as vacinas que ainda faltam para o meu gato? E aí, para isso, ele vai precisar se conectar à internet, então a gente vai ter que vir aqui para o ChatGPT 4, tá? Que aí ele vai conseguir se conectar à internet, buscar na minha região o que eu estou pedindo para ele. E o fato de eu ir melhorando, colocando outras coisas e analisando as respostas do ChatGPT e pedindo coisas melhores para ele, isso é engenharia de prompt. É eu pegar o primeiro modelo e ir melhorando ele em etapas, analisando a resposta e melhorando a pergunta. Eu analiso a resposta e melhoro a pergunta. Beleza? Isso aqui é o básico do ChatGPT. Eu espero que isso tenha te ajudado a entender o que é prompt, o que é lógica e o que é engenharia de prompt. Beleza? Isso aqui vai ser o básico para a gente poder ver coisas um pouquinho mais avançadas no próximo vídeo, onde eu vou mostrar a engenharia de prompt na prática. E depois disso, eu ainda vou mostrar a criação do GPT, que é criar um chat específico para isso, com uma base de conhecimento consolidada. Beleza? Espero que esse vídeo tenha te ajudado e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!